Voltei para a vila e arrendei 100 acres de pomar na montanha. As mudas de citrinos acabavam de ser plantadas. O meu vizinho Ricardo trouxe mais de 4.000 galinhas caipiras. O bando revirou o viveiro, expondo todo o subsolo. Ele ficou ao pé da colina, apoiado numa vara de bambu, E gritou lá de cima que estas galinhas estavam cheias de energia. mas eu não discuti. E todas as noites, ele jogava as cartas na entrada da vila, enquanto eu espalhava insetos secos ricos em proteína no Vale dos Fundos. Ao terceiro dia, nenhuma das galinhas dele voltou quando ele chamou. Naquela noite, eu estava a verificar as ligações dos tubos de irrigação por gotejamento, quando ouvi um bater de asas ao pé da colina e então as galinhas enlouqueceram, cacarejaram e espalharam-se para todo lado. Todas as mais de 4.000 galinhas correram pela encosta como se uma comporta tivesse aberto, afluindo do fundo, e num ápice invadiram o viveiro. Arranharam com as garras, bicando com os bicos. Na encosta íngreme, mudas novas foram arrancadas pelas raízes. Nas pontas partidas ainda pendiam gotas de água do momento em que foram plantadas. Algumas foram arrastadas meio metro, com as pontas todas moídas. O Ricardo ficou ao pé da colina, apoiado na sua vara de bambu, olhando para cima de pescoço esticado. A voz dele era alta e clara, como se tivesse medo que alguém não ouvisse. Ele bateu a vara de bambu no chão. E disse que estas galinhas eram mesmo vivas, acrescentando que andava um pouco apertado de dinheiro ultimamente. O galinheiro está tão sujo que nem se pode entrar. Então, deixe-me mantê-las, no seu pomar, por uns dias. O que fez com que eu apertasse a ponta de bambu na minha mão. Eu disse ao Sr. Costa que as mudas foram plantadas ontem. Mas ele disse-me para não me preocupar com o quanto as galinhas podiam comer, dizendo que elas bicariam alguns insetos e ervas daninhas, o que eu devia considerar como fertilização e controlo de pragas gratuitos, e perguntou se eu não era licenciada, já que os livros chamam a isto a agricultura ecológica. E antes que eu pudesse dizer uma palavra, Ele agarrou na vara e foi-se embora. Gritou que quando as galinhas pusessem ovos, me traria alguns para provar. mas ele já tinha ido. Peguei numa muda partida do chão. A rotura estava seca, coberta de lama amarela. Nenhuma muda na encosta ficou inteira. O viveiro estava revolvido. O subsolo à vista. Raízes superficiais, bicadas até ficarem limpas. Uma mancha branca e nítida. O caule partido espetou-se na minha palma. As mudas custaram $18.000. Preparação do terreno $4.000. E fertilizante de base $2.400. Os meus pais trabalham no sul. As poupanças de uma vida. Tudo investido nisto. O meu telemóvel tocou. Era o pai. Não lhe podia contar a verdade. Forcei-me a dizer que estava tudo bem. E na manhã seguinte, O chefe da vila, Sr. Silva, subiu ao pomar, a fumar no cachimbo. ele ficou no topo da encosta, e um mar de galinhas caipiras inundou a sua vista. Quase deixou cair o cachimbo. O Ricardo é mesmo um caso. Alguém como a Mariana. Não o confrontes de frente. No ano passado, as ovelhas dele entraram no milharal do Arthur. Comeram todas as mudas que estavam a espigar. A nossa, o Arthur foi ao centro comunitário para defender a sua posição, mas foi extorquido em 100 euros de custos médicos. O filho dele, o Duarte, é igualmente mau. És uma rapariga. Ainda nem te estabeleceste na vila. Será ainda mais difícil. Se tudo o resto falhar, vai lá e oferece-lhe um cigarro. Diz umas palavras suaves. Se ele poupar a cara, talvez isto passe. Vai lá e oferece um cigarro. Diz umas palavras suaves. Então, nunca mais vou poder andar de cabeça erguida por aqui. Naquela noite, liguei ao meu amigo de infância, o Tiago. Ele gere uma loja de fornecimentos agrícolas na vila. Depois de lhe contar toda a história, ele ficou calado ao telefone durante muito tempo. Quando falou novamente, a voz estava muito baixa. O caminho duro não funciona. Tenta a maneira suave. Vem ver-me à loja amanhã. No dia seguinte, o Tiago e eu encontramo-nos na loja de fornecimentos agrícolas dele. Sacos de fertilizante estavam empilhados na loja. O ar cheirava a ração. Ele puxou um saco de tecido debaixo da prateleira e desatou a abertura. Os grânulos castanhos eram cheios e secos, com um cheiro doce e a peixe. Peguei num punhado. Estava ligeiramente pegajoso. Insetos secos de alto teor proteico usados em quintas. Teor proteico de 40%. As galinhas ao ar livre têm uma fraqueza, ganância. Dá-lhes a melhor comida viva todos os dias, e elas vê-te, hão como a sua montanha. Depois de provarem isto, qualquer outra coisa até o milho saberá a nada. O Ricardo joga as cartas na era todas as tardes. Acertas o tempo para espalhar a ração para as galinhas. Ainda não deixes o Ricardo saber. Começa com pequenas quantidades, depois aumenta. Continua durante 30 dias. Ok, transfiro-te o dinheiro mais tarde. O Tiago ajudou-me a carregar os insetos secos no carrinho utilitário. Naquela tarde, às 5 horas, o sol estava a inclinar-se contra a crista. Estacionei o carrinho ao pé da colina. A carregar um balde de plástico, virei para o vale de trás. As plântulas bicadas pelas galinhas ainda estavam inclinadas no lugar. Não lhes toquei. Agachei-me. Peguei em alguns insetos secos e espalhei-os. Os grânulos caíram na relva, rolando densamente encosta abaixo. Uns galos corajosos vieram primeiro investigar. Inclinaram as cabeças e bicaram uma vez. Depois, o bando avançou, batendo as asas, garras a arranhar o chão, levantando poeira à meia altura do pé. Os insetos secos desapareceram num instante. As galinhas ainda demoraram por ali, a cavar na terra com as garras. Levantei-me, a segurar o balde vazio numa mão, a abrir as notas do telemóvel com a outra. Dia 1. Insetos secos custaram 30 euros. Perdas estimadas: 14.000 euros.
Nos dias seguintes, a aplicação de notas encheu-se de filas densas de números. Dia 2, 34 euros. Dia 5, 52 euros. Dia 8, 106 euros. Os insetos secos de alto teor proteico que eu estava a dar às galinhas passaram de um balde para um saco inteiro. No dia 8, antes mesmo de eu chegar, o bando já se amontoava naquele terreno plano, esticando os pescoços e a chamar, as penas a ficarem cada vez mais brilhantes, as cristas tão vermelhas que pareciam prestes a pingar sangue. Todas as noites, o Ricardo passa com as mãos atrás das costas. Os miúdos da faculdade até que sabem criar galinhas. Olha como as minhas galinhas estão no teu quintal. Estão tão cheias de vida, mas logo mando-te mais ovos. Ainda sais a ganhar. Não discuti com ele. 10º dia. A encosta ao pé do monte estava a ficar solta por causa de tantas bicadas. Afundava-se meio sapato quando pisavas. Se continuarem a bicar assim, quando chegar a época das chuvas, toda a terra vai escorregar pela encosta. Comprei estacas de madeira e vedação perimetral na vila. Levei 3 dias a montar a vedação à volta do pomar. Enrolei 3 camadas de gaze nas mãos, para as bolhas não rebentarem. Consegui manter as galinhas fora, mas na manhã seguinte, um grande buraco foi rasgado na vedação. 5 estacas de madeira tinham sido arrancadas. As galinhas estavam a enfiar-se pela abertura. Não disse nada. Naquela tarde, martelei as estacas de novo e arranjei a vedação. À noite, sentei-me atrás do quintal a ver a transmissão de segurança móvel. Verificava o pomar a cada 2 minutos, das 10 da noite até de madrugada. Pouco depois das 3 da manhã, perto da borda do pomar, uma figura aproximou-se furtivamente. A figura estava a forçar a vedação. Apontei a minha lanterna de alta potência. Umas mechas de cabelo loiro. Era o filho do Ricardo, o Duarte. Ele apertou os olhos contra a luz. Nenhum de nós disse uma palavra. Alguns bichos voaram pelo feixe de luz. De repente, ele praguejou qualquer coisa. Virou-se e entrou no escuro. Bateu com o pé de cabra no chão. Na manhã seguinte, sob o olhar de metade dos locais, martelei todas as estacas de madeira de novo. Coloquei pedras grandes na base. A maneira como eu balançava aquela marreta não era diferente da de qualquer homem forte. O Duarte ficou a observar, com os olhos apertados em fendas, mas não se atreveu a dizer nada. Dia 12. O mexerico na praça da vila era alto. Se essa Mariana se acalmasse um pouco, poderia ter recebido um dote de 30.000 euros. Recusou 30.000 euros. Só para plantar umas árvores de fruto. E agora, olhem para ela. É tão medrosa que não enfrenta o Ricardo e o filho dele, nem sequer ousa respirar. Passei por ali. Eles viram-me naquele momento. Calaram-se todos. Eu também não disse nada. Apenas acenei com a cabeça e continuei a trabalhar. O meu bloco de notas no telemóvel acabou de atualizar. 7. Perda atual. 16.000 euros. Mas a maioria das galinhas só come insetos secos agora. Dia 15. O Ricardo estava a ficar confuso. O que se passa com estas galinhas? Nem querem comer o milho acabado de plantar. Isto é mesmo estranho. Costumavam brigar por esta comida, mas agora nem lhe tocam. Ele estava a falar comigo, os olhos cheios de cálculo. Há demasiados insetos no pomar. Estão fartos, por isso não precisam de comer quando voltam. Mesmo assim, não devia ser assim. Ele voltou sozinho, ainda a pensar. O que ele não consegue perceber, eu percebo. Dia 20. O Ricardo veio ao pomar para enxotar as galinhas. Desta vez, trouxe uma vara mais comprida. Assobiou no fundo da encosta. O assobio soou 3 vezes. As galinhas espreitaram do bosque, olharam em volta e esconderam-se de novo. Correu de um lado para o outro na encosta, as bainhas das calças cheias de carrapiços e ervas partidas. Caiu 2 vezes. A cara dele estava coberta de arranhões sangrentos, devido às ervas altas. Dezenas de galinhas voaram por cima da cabeça do Ricardo, a cacarejar alto. Havia penas de galinha por todo o lado. O Ricardo estava a levantar-se, mas engasgou-se com as penas e caiu para trás. A Marta apanhava ervas silvestres perto dali e não se conseguiu conter o riso. Ricardo, o que se passa com as tuas galinhas? Por que é que já te obedecem? Alguns locais abafaram o riso. O Ricardo estava vermelho da cara ao pescoço. As veias dele latejaram 2 vezes. 1 hora depois, a maioria das galinhas foi perseguida colina abaixo. Umas centenas atiraram-se para os arbustos. Recusaram-se a sair, mostrando apenas as pontas das cristas. Até as galinhas se estão a revoltar. Os locais seguraram o riso. Continuaram com o seu trabalho. Fiquei no barracão a observar, até ele carregar uma vara de bambu, a praguejar todo o caminho. Depois, tirei o telemóvel do bolso e escrevi no meu bloco de notas. Dia 20. Despesa total de insectos secos, $1.244. Dia 22. Ao amanhecer, o Ricardo ficou à porta do meu quintal. Começou a gritar. Ladrão de galinhas do caraças. Tu atreves-te a roubar da minha casa? Ele tinha 50 e tal anos. A cara dele estava vermelha viva. Agora parecia um macaco ridículo. Alguém abriu uma janela e chamou-o. Ricardo, o quê? A ressuscitar os mortos tão cedo? Que canalha roubou as minhas galinhas? 800. 800. Isso é uma grande perda. O vizinho quis rir, mas conteve-se. O Ricardo fulminou o tipo com o olhar. Depois, virou-se e fixou-me. Mariana, sê honesta comigo. O teu pomar foi roubado? As nossas galinhas só se escondem no teu pomar. Percebi a dica. As galinhas dele não foram roubadas, mas estão escondidas no meu pomar e recusam-se a voltar com ele.
Nesse caso, que tal ligar para a polícia por mim, Sr. Costa? Se o Ricardo realmente se atreve a chamar a polícia, não precisa de fazer comentários sarcásticos mesmo à minha frente. Esteve imenso tempo parado à minha porta. Mais cedo ou mais tarde, hei de chegar ao fundo disto. Vi-o a afastar-se. E fiquei à porta com um sorriso. Daqui a mais uns dias, as galinhas dele, cada vez mais, não vão voltar com ele. 25º dia. O número de galinhas dispostas a voltar com o Ricardo desceu mais 700. Ele deitou toda a dignidade pela janela fora. Foi direito ao Sr. Silva queixar-se. A Mariana deve ter drogado as minhas galinhas. Por que é que mais não querem vir comigo? O Sr. Silva, cansado das lamúrias dele, não teve escolha, senão vir ter comigo. Mariana, seja honesta comigo. O que é que se passa realmente com as galinhas do Ricardo? Sr. Silva, os insetos secos vieram da loja do Tiago. As galinhas adoram-nos. O que é que eu posso fazer? Se ele acha que há problema, diga-lhe para verificar ele mesmo. O Sr. Silva ficou surpreendido, franziu o sobrolho e não insistiu. Olhou para mim. Há coisas que não se podem dizer, e nem é preciso dizer elas. O Sr. Silva saiu com as mãos atrás das costas. A partir daquele dia, a conversa debaixo da grande árvore, à entrada da vila, mudou de tom. Quando Ricardo levou as galinhas dele para o pomar de outra pessoa, nunca pensou que este dia chegaria. Galinhas vão para quem as alimenta. A Mariana vai todos os dias ao vale deitar insetos secos. As galinhas sabem de onde vem o seu sustento. O galinheiro dele é só uma casca vazia agora. Não ficou uma pena. Estão todas a pôr ovos no pomar dela. Ouvi dizer que ele foi queixar-se ao Sr. Silva. Disse que ela as drogou. O que é que o Sr. Silva havia de dizer? Levaste as tuas próprias galinhas para a terra dela. Agora olha, já passaram todas para o lado dela. Se ele não vende, não fica com uma pena. Mas se vende, onde é que fica o orgulho? Ao ouvir tudo isto, deu-me um impulso súbito. Um pomar é perfeito para a agricultura integrada. As galinhas comem insetos, e os seus dejetos fertilizam o solo, fazendo as árvores crescerem melhor. Aquele discurso que o Ricardo me fez para me enganar até fez algum sentido, mas as mudas tinham sido plantadas há apenas 2 dias. Um bando de galinhas a irromper para arranhar. Isso não estava a fertilizar nada. Isso estava a destruir as mudas. Mas agora é diferente. As mudas criaram raízes. As galinhas criaram laços com este lugar. Agora é a minha vez de virar o jogo, usar a lógica dele contra as galinhas dele. Liguei ao Tiago e contei-lhe o meu plano. O Tiago ficou em silêncio por um momento ao telefone. Depois, ele riu-se. O Ricardo só tem 2 opções agora. Ou vender-me as galinhas dele a um preço baixo, Ou ver as galinhas a festejar na tua montanha, e ele não vai tirar daí uma única pena. Com a aprovação do Tiago, comecei a construir um galinheiro na borda do pomar. Postes de pinho para a fundação, telhas de fibrocimento para o telhado, bebedouros e comedouros alinhados em fila. O Ricardo veio diretamente. Mariana, estás a tentar roubar as minhas galinhas. Senhor Costa, se as suas galinhas estiverem dispostas a voltar consigo, não as vou impedir. Já construí este galinheiro. Não é como se não pudesse comprar galinhas no outro lado. Você. O Ricardo estava furioso, as veias a pulsar nas têmporas. Claro que ele sabia que as galinhas não o seguiriam de volta. Durante dias, andou a brincar ao pé da montanha. Assim que as galinhas viam a vara de bambu dele, disparavam para o mato, mais depressa do que de uma doninha. O Ricardo lançou-me um olhar furioso. Depois, virou-se e desceu a montanha. A meio, escorregou. Quase caiu. Nos dias seguintes, o Ricardo não veio ver-me, nem sequer veio perseguir as galinhas. Até o 6º dia, ele veio e bateu à minha porta. Mariana. Já que queres ficar com estas galinhas, posso deixar-te ficar com elas. Somos todos conterrâneos aqui. Faço-te um desconto. O que, Sr. Costa? Quer vendê-las baratas? Isso mesmo, baratas. $30 por galinha. Para 4.000, dê-me apenas $100.000. O melhor que posso fazer é $20.000. $20.000? Senhor Costa, as suas galinhas só comem da minha ração agora. Você soprou o apito, até ele partir. Partiu a sua vara de bambu, e voltou com a cara toda arranhada. O seu galinheiro está vazio agora. Além disso, estas galinhas, o preço de mercado é no máximo $20 cada. Cobra. És tão gananciosa. Senhor Costa, as suas galinhas no meu pomar. Não estou a perder nada. Comem pragas, areiam o solo, adubam, poupam-me dinheiro em pesticidas. Não tenho pressa. Vi o Ricardo preparar-se para cozinhar com lenha. O Ricardo ficou ali parado, a pensar muito tempo. Está bem, $20.000 está combinado. Fui ao banco, levantei $20.000 em dinheiro, coloquei-o sobre a mesa E deslizei o contrato na direção dele. Ele contou o dinheiro 3 vezes antes de assinar. Ele enfiou o contrato e o dinheiro na sua mochila de lona. Antes de sair, deitou-me um olhar malvado. Vi o Ricardo ao telemóvel, a anotar outra entrada no seu bloco de notas. Compradas, 4.000 galinhas de pasto.
Despesa, $20.000. Perda no pomar, cerca de $18.000. Valor de mercado das galinhas, cerca de $60.000. Despesas com insetos secos, etc. Cerca de $2.000. Lucro desta fase, cerca de $20.000. Depois de escrever a última palavra, lá fora, 4.000 galinhas estavam amontoadas na encosta sombreada, a disputar comida. Quarto dia, a tomar conta do rebanho. O telefone tocou. Mariana, algo está errado. A voz de Tiago era urgente e baixa. O moinho de ração a montante está parado para manutenção. Além disso, as chuvas fortes dos últimos dias destruíram a ponte para a montanha. Os insetos secos ricos em proteína estão esgotados. O meu estoque só vai durar mais 2 dias. Na melhor das hipóteses, 1 semana para reabastecer. Percebi. Observei as galinhas na encosta. Estavam a rodear o comedouro. Não sabiam que em 2 dias, esses coxos estariam vazios. Quando os insetos secos acabassem, a passar fome, começariam a arranhar o chão novamente, desenterrando as mudas de citrinos recém-brotadas. Essas mudas não aguentariam outro golpe. Saltei para o carrinho utilitário e saí da vila. Na loja de ração da vila, os insetos secos estavam esgotados em todo o concelho. Até as granjas não tinham o suficiente para alimentar as suas. Os postos de grãos tinham toneladas de grãos de milho, muitos e baratos, mas inúteis. Estas aves ficaram mal habituadas com insetos secos. Quando a bateria do carrinho utilitário ficou vermelha, aconteceu passar por uma serração abandonada na vila vizinha. Metade do portão de ferro estava enferrujada. Havia montanhas de casca podre empilhadas no pátio. Então, a serradura tinha fermentado, e o cheiro azedo atingiu-me de longe. Pisei nos travões com força. O carrinho utilitário deixou uma marca de derrapagem na estrada de terra. A casca podre na base da muralha estava a decompor-se há anos. Tinha ficado castanho escura. Puxei-a com o pé. Por baixo estava úmida e quente. Larvas brancas. Lagartas roedoras pretas, apertadas umas contra as outras. Quando a luz as atingia, enterravam-se fundo. Acertei com o patrão por 2 maços de cigarros. Fiquei com toda essa casca podre. Ele ia pagar a alguém para a limpar de qualquer maneira. Também fui à fábrica de azeite na vila. O farelo de amendoim estava empilhado num canto do armazém. O que sobra depois de extrair o óleo? Na fábrica, achavam que ocupava espaço. Com o dinheiro que poupei a transportar a casca, carreguei umas centenas de quilos de farelo de amendoim no carrinho utilitário. De volta ao pomar, o Arthur e a Marta já estavam à espera. Pedi-lhes que ajudassem temporariamente. Cavamos uma cova rasa no lado norte, à sombra. Forramos o fundo com casca podre e aparas de madeira. E calcamos. Espalhamos uma camada de farelo de amendoim por cima. Os pedaços amarelo esbranquiçados caíram sobre a casca castanho escura, como uma camada de sal grosso. Deitei 2 baldes de água de lavar arroz por cima. A água embebeu a camada de baixo. A casca estalou. Também recolhi à volta do pomar alguns frutos podres com buracos de insectos. Esmaguei-os e deitei-os dentro. O Arthur apanhou um punhado de erva seca e espalhou-a por cima. Puxei a rede de sombreamento do carrinho utilitário. Nós os dois, cada um numa ponta, esticámo-la e cobrímo-la. Nessa altura, o Ricardo aproximou-se devagar. Uma rapariga que lê muito é mesmo diferente. E ainda, se podem criar galinhas com um monte de casca podre. Ele ficou ao lado da cova, mãos na cintura, como se falasse sozinho. Mas claramente a dizer, para nós ouvirmos. Acho que as tuas 4.000 galinhas vão acabar mortas ou doentes. Nem vais ter tempo de chorar. O Arthur ia logo responder, mas eu fiz-lhe sinal para parar. Ele engoliu as palavras. A Marta também desviou o rosto, com preguiça de responder. Nenhum de nós lhe ligou. O Ricardo resmungou e foi-se embora. Depois disso, veio dar um passeio vários dias seguidos, na esperança de ver como é que eu matava as galinhas a alimentá-las. 3 dias depois, levantei a rede de sombreamento à frente dele. O cheiro azedo fermentado misturado com farelo de amendoim e aquele aroma a vinho doce subiu. Levantei a camada de cima de erva e folhas secas e as larvas brancas tinham se multiplicado muitas vezes. Cada uma estava bem gordinha. Mexiam-se pela casca podre e pelas aparas de madeira. As lagartas roedoras estavam todas no fundo, mais do dobro do que há uma semana. Enchi uma pá, metade larvas, metade aparas de madeira, levei-a para um espaço aberto no pomar e despejei-a com um baque. O enxame espalhou-se num instante, como um punhado de sementes de sésamo pretas no chão. Primeiro, um galo passou a correr, depois, outro, depois um bando inteiro. Enquanto sons de asas a bater, cacarejos e arranhões vinham de todo o lado, e o bando convergiu para a clareira como uma maré. O Ricardo estava ao lado do meu tanque de fermentação, e eu sentia a encosta toda a mexer, o rosto dele carrancudo, enquanto o Arthur se apoiava na sua enxada, a observar as galinhas a debaterem-se aos seus pés, estalando os lábios. Bem, estas galinhas afinal não morreram à fome. Parecem ainda mais vivas. O Ricardo grunhiu, virando-se e afastando-se, enquanto o Arthur, a Marta e eu continuávamos a alimentar as galinhas. As 4.000 galinhas que antes arranhavam por todo o lado, depois de comerem a ração fermentada, começaram a dormitar debaixo das árvores, com os olhos meio fechados. As cristas estavam vermelhas e os olhos brilhantes, e quando alguém passava, levantavam a cabeça, e depois, enfiavam a cabeça debaixo das asas. 5 dias depois, o Tiago trouxe-me novos insectos secos, ricos em proteína.
e ao ver estas galinhas lustrosas, não conseguiu evitar pegar numa rede para apanhar uma, levantando-a e pesando-a na mão, a dizer: Estas galinhas são sólidas, e quando a granja avícola da vila compra uma tonelada, sabes quanto custa a ração rica em proteína? Sei. Trouxeste casca podre usando apenas 2 maços de cigarros, adicionaste alguns baldes de água de lavagem de arroz, e fizeste algo muito melhor que o deles. Já não vais precisar de me pedir dinheiro emprestado para a ração. Enquanto a carrinha se afastava, voltei para dentro e abri o livro de contas, e numa página nova, escrevi: desenvolvi um método de criação de insetos vivos por fermentação, custo da ração, reduzido em 50%. Galinhas ganharam peso significativamente. E a taxa de pragas no pomar caiu simultaneamente. Nota: galinhas estão saciadas, deitadas quietas, e não arranham o solo, mantendo as raízes das mudas seguras, enquanto lá fora, pela janela, 4.000 galinhas estavam deitadas ao pôr do sol, tão quietas, que só se ouvia o vento a soprar, folhas a sussurrar, e cacarejos ocasionais. Manhã do 9º dia. Encontrei a válvula entupida. Durante a ronda, notei que a pressão do gotejamento estava desligada. Segui a tubagem rio abaixo. Parei no poço da válvula principal, ao pé da colina. Alguém forçou a tampa do poço de visita. Havia lascas de cimento frescas, à volta do rebordo. Ajoelhei-me para verificar. Cimento e gravilha entupiram a válvula e bloquearam-na por completo. Já estava totalmente seca. Sabiam onde ficava a válvula e sabiam como bloqueá-la. Usaram cimento úmido misturado. Alguém que sabia o que fazia, fez isto. Levantei-me. Não agi como um recém-formado a queixar-me ou a praguejar. Liguei ao Tiago. Naquela mesma noite, uma bomba a diesel e centenas de metros de mangueira industrial chegaram ao riacho na ravina. Contornamos a válvula bloqueada e bombamos água demais a jusante para a linha principal de irrigação por gotejamento. Problema da água resolvido. Comprei na loja da aldeia 2 garrafas de licor e um maço de cigarros. O Arthur ajudou-me muito, mas desde que voltei à aldeia, esta foi a minha primeira visita formal à casa dele. Arthur, construíste o galinheiro e cavaste o lago tudo de graça. Coloquei o licor e os cigarros em cima da mesa. Hoje, vim falar de algo sério. O meu pomar cresceu. Recolher ovos, limpar galinheiros, misturar ração, verificar tubagens, não consigo fazer tudo sozinha. Gostava que tu e a senhora Chang ajudassem. O salário é de 30 euros por dia, pago em dinheiro, almoço incluído. O Arthur não se mexeu. E também quero pedir-te que sondes quem mais na aldeia é de confiança e trabalha bem. Podes perguntar por mim? Olhei para ele. O Arthur voltou a pôr o cachimbo na boca. A brasa brilhou uma vez no crepúsculo. Olhou para mim. Longa pausa. Mariana, não me estás a pedir para ser um trabalhador assalariado. Queres que volte a pisar o Ricardo? Vou arranjar algumas pessoas para ti amanhã de manhã. Na manhã seguinte, Arthur trouxe 4 pessoas consigo. Marta ia à frente. Atrás vinham Jorge, Tomás, Arthur e Gonçalo. Arthur enfiou o cachimbo no cinto. Mariana trouxe todas as pessoas que pediste. Preparei os recibos de pagamento em papel com antecedência. Dei um a cada um deles. O salário diário são 30 euros, pagos em dinheiro. O almoço está incluído, em dinheiro. Em que encosta começamos? E assim, o pomar tornou-se animado. O Arthur é responsável por misturar a ração e verificar os canos. A Marta lidera a equipa a recolher os ovos e limpar os galinheiros. No primeiro dia, a Marta cozinhou. Guisado substancial, 2 pãezinhos por pessoa. 3 dias depois, o boato debaixo da grande árvore à entrada da vila mudou. O Arthur está no pomar ecológico da Mariana. 30 euros por dia, em dinheiro. O almoço está incluído. Todo o guisado substancial que quiseres. Na noite do 7º dia, terminaram o trabalho. O Arthur estava sentado debaixo da grande árvore à entrada da vila. Alguns idosos juntaram-se à volta para ouvir. Aquelas galinhas, comparadas com quando o Ricardo as tinha, engordaram mais de um tamanho. A Mariana sabe misturar a ração corretamente. Ração viva fermentada. As galinhas comem-na, ganham peso e não ficam doentes. E o Ricardo olhou pela estrada da vila. Não havia um piscar de emoção nos seus olhos. O portão do pátio do Ricardo estava bem fechado. Ervas daninhas tinham crescido nas fendas das pedras. Está em casa, a beber sozinho. O galinheiro dele está limpo agora. Nem uma única pena restou. Aquele portão estava estranhamente silencioso no crepúsculo. Uma janela do primeiro andar abriu uma fresta. Depois fechou-se novamente. O Arthur tem razão. O Ricardo tem estado demasiado calado estes dias. Desde que começamos a pagar salários fixos no pomar, ele nem sequer apareceu. O portão dele fica fechado o dia todo. Às vezes uma fenda na janela do primeiro andar. Mas sei que ele está a vigiar. Duarte, desde aquela vez que tentou cortar a vedação perimetral, e eu o apanhei com a minha lanterna, também não sai à noite. Este silêncio não é desistência. É ele a planear o próximo passo. Fui à vila buscar ração. Entretanto, passei pelo canil nos arredores da vila, e comprei 2 pastores alemães pretos. Depois passei na loja do Tiago, e comprei 4 câmaras infravermelhas, a energia solar. De volta ao pomar, o Arthur estava agachado debaixo do celeiro, a afiar uma faca. Ele olhou para cima, e viu-me atirar 2 cães grandes e pretos da caixa da carrinha. E parou a meio do movimento. Contrataste mesmo seguranças para o pomar? Sim, enrolei a trela na mão. Se o Duarte ousar entrar à noite, estes 2 vão persegui-lo até ficar nu. O Arthur olhou para os cães por um momento,
Depois ajudou-me a cravar 2 estacas grossas de ferro de cada lado do portão da vedação perimetral. Acorrentamos os cães às estacas. Os 2 cães deitaram-se, com o queixo apoiado nas patas, orelhas viradas para o pomar. Depois, peguei numa escada e montei as 4 câmaras lá em cima nas árvores. Nos 4 cantos do pomar, câmaras viradas para fora. Visão noturna infravermelha. E a transmissão ligada ao meu telemóvel. Depois de verificar a qualidade da imagem, mudei de ecrã e adicionei uma nova nota no meu memorando. Comprei 2 pastores alemães pretos. 4 câmaras infravermelhas, a energia solar. 9. Despesas, $840. Nota. Atualização do sistema de defesa. Lá fora, estava completamente escuro. Os 2 pastores alemães estavam deitados junto ao portão da vedação perimetral, as orelhas a rodar lentamente no escuro. Os dias de julho estão escaldantes. Faz 5 dias que não chove, nem vento à noite. Naquela noite, à 1:30 da manhã, o meu telefone tocou. Um alarme do monitor. O ecrã abriu-se. Na câmara 4, 3 vultos sombrios estavam a rastejar da pedreira abandonada a oeste do pomar. O infravermelho tornava tudo cinzento esbranquiçado. Moviam-se devagar, mas sabiam onde iam. Não havia como enganar quem ia à frente. Duarte. Ele carregava um balde de plástico. Archotes presos às costas. 2 desconhecidos seguiam atrás, curvados, vozes abafadas do receptor. O Duarte vai mesmo fazer isto. Assim que a gasolina baixar e o vento aumentar, a montanha inteira vai pelos ares. Cala-te, caramba. Por causa daquela cabra, o meu pai não consegue andar de cabeça erguida na aldeia. Não é ela que usou insetos secos para roubar as nossas galinhas? Hoje, vou transformar esta montanha inteira numa montanha morta. Despeja. O Duarte despejou a gasolina no meu pomar. Riscou o isqueiro. Acendeu o archote. Vesti o meu casaco. Peguei na lanterna de alta potência detrás da porta, e num pé de cabra, meti o telemóvel no bolso, e fui para o pomar. Nas imagens de segurança, as tochas já ardiam. Dentro da vedação perimetral, 2 pastores alemães levantaram-se, orelhas para a frente, ombros baixos. Um rosnado baixo saiu-lhes do fundo da garganta. O Duarte aproximou a tocha da gasolina, e depois parou de repente. E olhou para a escuridão. Ouviu um rosnado. Que som é aquele? NN nada, certo? O segundo rosnado foi mais grave. 2 pastores alemães irromperam silenciosamente do pomar. Cães. Os 2 pastores alemães carregaram contra o grupo dos 3 homens, derrubaram um e perseguiram, e atiraram outro ao chão. O Duarte recuou 3 passos, bateu num barril de plástico e caiu para dentro da gasolina. A tocha caiu perto. Ele acordou. Apressou-se a apagar o fogo, com medo de se queimar. Empurrei o portão. Liguei a lanterna. E o feixe de luz bateu-lhe na cara. Os outros 2 bandidos fugiram desesperadamente para a escuridão, em direção à pedreira. O Duarte também tentou fugir, mas um pastor alemão agarrou-lhe as calças. Perdeu o equilíbrio e caiu na encosta relvada. Chutei a tocha para longe, e ela aterrou na relva molhada sem pegar fogo. Aproximei-me e chutei o barril de gasolina para a vala de drenagem. Duarte, trouxeste gasolina ao meu pomar à meio da noite, a tentar ver quantos anos apanharias por incêndio criminoso. Luzes da polícia iluminaram metade da aldeia. Enquanto Ricardo Silva se apressava, ainda de casaco, Duarte já tinha sido empurrado para dentro do carro da polícia. O balde de plástico e aquele molho de tiras de pano foram ensacados como prova. Ali mesmo, sob as luzes intermitentes. Na manhã seguinte, bem cedo. Alguém batia violentamente no portão do pátio. Parou após algumas pancadas. Depois, um baque surdo. Alguém se deixou cair no degrau da porta. Ricardo sentou-se no degrau. O rosto dele estava vermelho. Ele cheirava a álcool da noite anterior. Mariana, estou a implorar-te. Duarte, ele só cometeu um erro estúpido. Se o deixares ir para a prisão, a vida dele vai ficar arruinada. Virei-me e peguei numa tangerina da mesa. Fiquei parada mesmo dentro da soleira, a descascá-la, devagar. Senhor Costa, naquela altura, quando as suas galinhas destruíram todas as minhas mudas na colina, alguma vez parou para pensar que aquelas mudas eram o que os meus pais pouparam a trabalhar na linha de montagem durante 20 anos? Isso é para o tribunal decidir. Não vou assinar nenhuma carta de perdão. Levantei-me, voltei para dentro e fechei a porta. Passado muito tempo, a pessoa no degrau levantou-se devagar. Ai, hein? Duarte foi acusado de tentativa de incêndio e condenado a um centro de detenção. Ricardo nunca mais veio bater à minha porta. Alerta vermelho para chuva forte no início de agosto. Fiz 3 chamadas logo de seguida. 2.000 sacos de areia. 5 caminhões cheios de cascalho. Preciso que sejam entregues até esta noite. Encomendei mais 3 bombas. Disse a todos para fazerem horas extra a partir de hoje. Pagamento a dobrar. Os pomares de montanha não aguentam nem seca nem cheias. Quando vem uma cheia repentina, se a água não tiver para onde ir, leva as mudas todas. Ao fim da tarde, mais de 1 dúzia de pessoas estavam a ajudar-me. O Arthur levou 4 tipos para o pomar. Limparam as valas de drenagem principais dos lados este e oeste. Puseram cascalho no fundo.
usaram sacos de areia para reforçar as encostas, e aprofundaram-nas de meio metro para 1,20 m. A Marta e uma dupla de pai e filha levaram 4.000 galinhas para o galinheiro reforçado no terreno mais alto. Montamos 2 camadas de rede de quebra-vento. Achatalamos o telhado e soldamos cabos de aço por cima. Vesti o meu impermeável e verifiquei as valas de drenagem a cada meia hora. Quando a chuva caía mais forte de madrugada, um troço da vala oeste começou a desmoronar-se terra, a escorrer das paredes. A água lamacenta transbordou pelas bordas, correu na direção das mudas. O Arthur, a tropeçar na lama, desceu a encosta a correr. Olhou uma vez, virou-se e mergulhou em água lamacenta, até a cintura, segurando a parede a desabar com o ombro. O Tomás saltou também. O Gonçalo saltou. As mulheres puxaram sacos de areia e passaram-nos encosta abaixo, mão sobre mão. Ninguém recuou. Relâmpagos rasgaram o céu. No aterro ao pé da montanha estava uma figura com um impermeável esfarrapado. O galinheiro do Ricardo já tinha ido. Ele ficou ali parado, à espera que o meu pomar também se afogasse. Ao amanhecer, os aldeões e eu passamos pela tempestade juntos. O vento acalmou. E depois a chuva também parou. A água da cheia no canal finalmente começou a acalmar. A água da chuva ainda não tinha escoado completamente, mas as paredes do canal não iam voltar a arrebentar. Deixei-me cair na lama. O meu impermeável tinha 3 rasgões. As minhas mãos estavam cobertas de sangue. Arthur, Marta, Tomás e Gonçalo sentámo-nos na margem do canal, apoiados uns nos outros. A lama nas nossas caras tinha se estalado em finas linhas. Ao fim de um bocado, o Arthur começou a rir-se, e os outros também se juntaram. Uma causa justa encontra apoio. Finalmente percebi como estas palavras eram verdadeiras. Todos os meus 4.000 frangos de pasto sobreviveram. As mudas de citrinos ainda estavam de pé, em aglomerados na encosta. Algumas estavam inclinadas, mas as suas raízes ainda estavam no solo. O Ricardo ainda estava de pé no terraço ao pé da colina, murmurando algo amargamente entre dentes. O impermeável dele protegeu-o durante um tempo, mas no fim, a chuva deixou-o encharcado até aos ossos. Virou-se e regressou. Em casa, havia montes de frangos mortos à espera de serem eliminados. 3 dias após o desastre, paguei a todos o salário, e dei a cada um pequeno bônus em dinheiro. Trouxe 50 caixas de ovos de galinhas, criadas ao ar livre do armazenamento a frio. Apanhei algumas centenas de quilos de laranjas da primeira estação, carreguei um carrinho utilitário cheio e levei-o ao centro comunitário. O Ricardo Silva estava a contar a lista de vítimas do desastre. Ele viu o que estava no carrinho e parou de escrever. Mariana? O que é isto? Um donativo para os idosos e famílias carenciadas que foram duramente atingidos. Ele olhou para mim e não recusou. Naquela noite, debaixo da grande árvore na entrada da vila, várias filas de pessoas estavam sentadas a refrescar-se. O Arthur estava a fumar um cachimbo e contou a história de saltar para a água lamacenta durante a tempestade. O Tomás acrescentou: sem o pomar da chefe Mariana, teríamos sido arrastados pela água. Isso mesmo. A nossa vila foi a menos afetada desta vez. São apenas os seus 40 hectares. Algumas abanadelas de leque e ninguém mais a chamou assim. Em vez de essa Mariana, todos a chamavam chefe Mariana. Do outro lado do sopé da montanha, o portão do pátio do Ricardo ainda estava fechado. Menos de 2 semanas após o tufão, o calor voltou. O sol brilhou de manhã à noite. Vapor subia do solo das encostas. Durante as minhas rondas, notei algo errado. Várias árvores cítricas jovens no lado sul tinham folhas que estavam a enrolar-se e a amarelecer. Virei-as. E havia uma camada densa de ácaros-aranha ferruginosos e afídeos. Depois, cavei o solo à volta das raízes e encontrei várias lagartas roedoras, cinzento-brancas, a roer os pelos radiculares tenros. O tufão trouxe mais do que apenas chuva. Ovos trazidos pelo vento dos campos vizinhos encontraram este tempo quente e úmido e eclodiram que nem loucos. O Arthur agachou-se ao meu lado, a virar uma folha, esmagando alguns ácaros-aranha com os dedos. A sua testa franziu-se num franzido profundo. Ataque triplo. Ácaros-aranha, afídeos, lagartas roedoras. Mariana, isto não pode esperar. Antigamente, quando a vila cultivava árvores de fruto e enfrentava isto, atacavam com dimetoato, encharcavam com diclorvós e resolviam em 2 dias. Não podia pulverizar. Pensando nas 4.000 galinhas no pomar e nos alevins que acabara de colocar no reservatório. Por isso, levantei-me, arrancando as folhas roídas dos ramos. Assim que pulverizar, escorrerá para o ribeiro. Os bichos morrem, mas os peixes também morrem. Depois as minhas laranjas ficarão rotuladas como tóxicas para sempre. O Arthur deixou de tentar convencer-me. Ele sabia o que queria dizer. Naquela tarde, quando saí da vila no meu carrinho utilitário, vi o Ricardo com uma roupa nova, sentado na sua varanda do 2º andar com um prato de sementes de girassol. E um telescópio antigo montado ao lado dele. Essa rapariga leu-se até ficar parva, nem sequer pode comprar pesticidas. Espera só para ver, essas mudas na encosta serão lenha em breve. A voz dele estava suficientemente alta para chegar aos meus ouvidos. Era um sim ateral. Não parei, e naquela noite quando voltei, fiquei acordado a ler artigos e enviei um e-mail a um professor da Faculdade de Agricultura da universidade. No início da manhã seguinte, conduzi o carrinho utilitário para a vila, não para a loja de pesticidas. Na noite seguinte, voltei da vila a pedalar no carrinho utilitário. Sem pesticidas no carrinho, apenas algumas caixas grandes de cartão empilhadas.
Em cima, estavam molhos de erva com raízes. Arthur levantou a tampa de uma caixa, congelou por 3 segundos completos. A caixa estava a fervilhar de insetos minúsculos, ácaros predadores, do tamanho de uma cabeça de alfinete, a contorcer-se no farelo de trigo, juntamente com joaninhas asiáticas. Metade da caixa eram larvas, a correr rapidamente pelas divisórias de cartão. Sem pulverizar apenas a libertar insetos. Libertar insetos. Levantei as caixas do carrinho. Os ácaros predadores comem ácaros-aranha. Um ácaro pode matar mais de uma dúzia por dia. As joaninhas comem afídeos. Abaixei-me e desatei os molhos de erva. Ageratum e luzerna. Raízes ainda envoltas em terra úmida. Ervas daninhas? Ervas. Ageratum. O seu cheiro repele várias pragas. A luzerna atrai inimigos naturais das lagartas roedoras, escaravelhos do solo e vespas icneumônidas. Não matamos insetos. Convidamos os seus inimigos para entrar. Ele olhou-me de relance. Depois entregou as mudas a Marta. Arthur cavou buracos. Marta enterrou as raízes. Tomás trouxe água da cisterna e deu a cada planta um bom encharcamento. Depois de plantar a última, o céu tinha escurecido. Para as lagartas roedoras mais difíceis, eu tinha outro truque. Montamos um grande pote na cozinha. Deitamos meia panela de chinaberries e malaguetas secas. Enchemos de água e fervemos. O vapor picante fez a Marta tossir. Arthur abriu todas as janelas. Depois de 1 hora a ferver em lume brando, deitamos o líquido castanho avermelhado em baldes com uma concha. Misturado com água, deitamos à volta das raízes dos citrinos, ensopando uma árvore, dando 2 passos, ensopando a seguinte. A mistura penetrou lentamente no solo. Isto realmente funciona. Não tóxico, mas as lagartas roedoras não suportam o cheiro. Elas sairão do chão sozinhas. Vê. Para onde? Direitas para a superfície. Levantei-me e limpei a terra dos joelhos. As galinhas estão à espera. O Ricardo está sentado na varanda há 5 dias. Todas as tardes, pontualmente, ele aparecia com roupas novas, sementes de girassol e binóculos. Os locais que passavam perguntavam o que ele estava a fazer. Ele apontou para minha encosta e disse que, só a esperar um espetáculo, a ver as mudas a murchar e a morrer, que, essa rapariga não comprou pesticidas, soltou insetos em vez disso, como se os insetos realmente funcionassem. Marreta, ela perdeu a cabeça. No final da tarde do 5º dia, ele ainda estava sentado ali. Na manhã do 6º dia, percorri o pomar até a encosta sul. Virei uma folha, que antes estava a mais enrolada e seca. O verso estava completamente limpo. Restavam algumas cascas de ovos de ácaros-aranha ressequidas. Ácaros predadores estavam à volta das cascas, a rastejar preguiçosamente. Os ácaros-aranha, desaparecidos. Virei mais algumas folhas. Afídeos, também desaparecidos. As joaninhas zumbiam preguiçosamente entre os ramos. Todas estavam gordas e felizes. O agerato que plantei tinha florescido num roxo pálido. A luzerna roxa atraía enxames de escaravelhos do solo e vespas icneumônidas. Elas escavavam para dentro e para fora, perto da zona das raízes, perseguindo as larvas de lagartas roedoras, até não terem onde se esconder. De vez em quando, uma galinha ao ar livre corria de debaixo das árvores, arranhando o solo solto, e bicava uma lagarta roedora gorda. A galinha atirou a cabeça para trás e engoliu-a. Todas as folhas enroladas e amareladas tinham se esticado e estavam a ficar verdes novamente. Arthur seguiu atrás de mim, apanhou uma folha, tocou-lhe e não disse nada. Quando terminamos o dia, fiquei na encosta e lancei um olhar para a casa do Ricardo do outro lado. Ele ainda estava na varanda, com os binóculos já baixados, apertados nas suas mãos. Depois, virou-se subitamente, batendo os binóculos na mesa. O som das pernas da cadeira a raspar nos azulejos era irritante, até mesmo a meia montanha de distância. Ele entrou furiosamente. A porta da varanda foi fechada com estrondo. Voltei para dentro e abri a aplicação de notas no meu telemóvel. Iniciei uma nova entrada. Controlo biológico de pragas. Despesa, 300 euros. Ácaros-aranha. Eliminados. Afídeos. Eliminados. Lagartas roedoras. Dizimadas por inimigos naturais. Um sistema de pomar ecológico altamente resiliente. Depois de escrever a última palavra, lá fora, as mudas de laranjeira na montanha sussurravam na brisa da tarde. Este sistema tinha criado raízes nessas montanhas. Ácaros comem insetos. Galinhas comem lagartas roedoras. O estrume fertiliza as árvores. As árvores sustentam todos. Não preciso de comprar mais nada a ninguém. Logo após a praga de insetos, veio a seca. Depois, secou novamente, no final de agosto. Nem uma única gota de chuva, por mais de 20 dias seguidos. O riacho na ravina passou de um jorro para um fio de água, e de um fio de água para apenas uma mancha úmida nas rochas. O tubo de irrigação por gotejamento passou de pulverização para gotejamento. Verifiquei o reservatório. O nível da água descia um pouco todos os dias. O musgo no fundo ficou branco acinzentado. As galinhas já não brigam pela comida. Mesmo quando deito insetos vivos fermentados no comedouro, elas bicam algumas vezes, e depois retiram-se para a sombra. Os novos rebentos de citrinos estão a murchar. As folhas enrolam-se em tubos apertados. O termômetro está pendurado na moldura da janela, a linha vermelha aproximando-se dos 102 graus. Arthur está agachado na encosta rachada. Metade do milho do Sr. Lee do outro lado da colina murchou com a seca. Esta ravina agora só corre durante 2 horas por dia. E a água nem sequer chega ao nosso lago antes de a pedreira a montante a levar. Liguei para a estação de abastecimento de água da vila. Disseram que é um alívio total da seca. E a cota de água agrícola foi esgotada.
As minhas 40 hectares de encosta são demasiado grandes. Tenho de resolver isto sozinha. Depois de desligar, fiquei ao pé do reservatório. A água restante no fundo é apenas uma fina camada. O solo sob os meus pés estala quando piso. O reservatório não vai durar até o fim de semana. Naquela tarde, estava a ajustar a bomba de água junto à piscina. Ouvi passos atrás de mim, mais do que uma pessoa. O Ricardo estava no outro extremo da piscina. Ao lado dele, um homem de meia idade com uma pasta de cabedal. Óculos de aros dourados. Uma barriguinha saliente. A maneira como ele olhou para o pomar, como se estivesse a avaliar um pedaço de carne. Mariana. Este é o Sr. Santos. Ele trata das compras de monopólio na vila. A voz do Ricardo estava alta e clara. Ele é um grande filantropo. Ouviu que a nossa vila foi atingida pela seca. Por isso veio ajudar. O Sr. Santos não andou com rodeios. Tirou um contrato da pasta e entregou-mo. O reservatório de água na pedreira atrás da montanha é meu. Ligado a um rio subterrâneo. Tem água todo o ano. Assine este contrato. E abastecerei o seu pomar com água todos os dias. Até a colheita de outono. Folheei 2 páginas. Depois, fechei a 3ª página. As laranjas custam $1 no mercado, e o senhor está a levá-las, todas por 24 cêntimos. Está a comprar galinhas ao ar livre ao preço de galinha de capoeira, $3 cada. A isto chama... ajuda? Mariana, neste momento, ele é o único que lhe consegue arranjar água. Se disser que não, dentro de uma semana, todas as suas mudas na montanha vão secar e murchar. As suas galinhas ao ar livre vão morrer de sede e de doenças. Até lá, mesmo que vá pedir esmola, todas estas suas coisas não valerão um tostão. Daqui a 3 dias, mesmo que me implore, o preço cai mais 20%. Ele virou-se e caminhou em direção ao sopé da montanha. O Ricardo seguiu-o uns passos e olhou para trás, para mim. Sorriu. O significado era claro. A sua água está nas minhas mãos. Vamos ver quanto tempo aguenta. Fiquei ali à beira do reservatório, a observar o reflexo da montanha na água, a manter-me em silêncio. Assina esse contrato. Laranjas a 36 cêntimos a libra, tudo incluído. Galinhas de pasto a $4 cada. As laranjas estão a $1 no mercado. As galinhas estão a mais de $20. Ele simplesmente as revende. Ele aumenta o preço várias vezes. Não consigo nem cobrir os meus custos. Todos estes meses de trabalho, duro. Desde a primeira colherada de insetos secos, até ao tanque de fermentação, aos canais de drenagem, às 4.000 galinhas, tudo isto, a trabalhar para ele de graça. Se não assinar, a água não vai durar até o fim de semana. Peguei nos seixos com a mão, e atirei-os um a um para o lago. O nível da água continuou a descer. Ao entardecer, o Arthur estava agachado na encosta, com um cachimbo preso entre os dentes. A brasa na ponta tremeluzia no crepúsculo. À sua frente, estendia-se a encosta pálida e seca. Mariana, preciso de te dizer uma coisa. Quanto a esta extensão de colinas, não te deixes enganar pelas árvores e relva no topo. Por baixo é tudo rocha. A aldeia já perfurou alguns poços antes. Cavas uns 30 pés e encontras água. Mas isso não é água sério. Infiltra-se pelas fissuras na rocha. Com um pouco de bombagem, acaba em 3 a 5 dias. Se quiseres que os teus 40 hectares tenham água suficiente, terias de perfurar aquela camada de granito. Só uma sonda pesada que vá a 600 pés de profundidade consegue furá-la. Tudo junto custa mais de $10.000. E precisarias de uma equipa de prospecção profissional. Ninguém assumiria esse risco. Fiquei ao lado dele, sem dizer uma palavra. Abri calmamente a aplicação de notas no meu telemóvel. Percorri o conteúdo. Tenho menos de 10.000 euros em capital de giro. Perfurar um poço de água profundo. Sonda de perfuração pesada, bomba de poço profundo e tubo de desvio de água. Faltam-me pelo menos 6.000 euros. Desliguei o ecrã. Liguei para o Tiago. Tiago, podes emprestar-me 6.000 euros? Ajuda-me a contactar a equipa de perfuração na vila. Preciso de uma que consiga perfurar 200 metros através da camada de granito. Esse tipo de equipamento pesado... Mariana, sabes o que significa perfurar granito? Apostar. E se perfurarmos 200 metros e não encontrarmos nada? Ou não o suficiente? Esse dinheiro fica enterrado no chão. Já ouvi falar do Sr. Santos. Podíamos simplesmente ganhar menos este ano. Engolir o orgulho, superar isto, e depois resolvemos. Nem pensar. Se engolir o orgulho hoje, toda a gente nesta vila vai pisar-me a partir de agora. O Sr. Santos está a oferecer um preço baixo por causa da seca. Amanhã, arranjará outra desculpa. Se entregar a minha tábua de salvação, este pomar nunca será verdadeiramente meu. O que é que queres fazer? Uma sonda de perfuração pesada. 200 metros. Perfurar a camada de granito debaixo dos nossos pés. Preciso de assumir o controle da minha própria tábua de salvação. O Tiago não disse mais nada. Ouviu acender um cigarro. O dinheiro estará na tua conta amanhã de manhã. Equipa de perfuração. Vou usar uns contactos esta noite. Partimos para as montanhas amanhã à noite. O dinheiro chegou cedo na manhã seguinte. Tiago transferiu 6.000 euros. Ele acrescentou que a broca já estava arranjada. Naquela noite, assim que larguei o telemóvel, Arthur e Marta já estavam à espera no portão do pátio. Vieram por iniciativa própria. Atrás deles estavam Tomás, Gonçalo e Samuel, com a mulher. Não faltava um único trabalhador do pomar. A Mariana ouviu que o Sr. Santos estava a usar a seca para baixar os preços. O Ricardo juntou-se a estranhos para intimidar os aldeões. Não podemos engolir este insulto. Nos próximos dias,
Vamos trabalhar de graça. O que disser, faremos. Certo, o que disser. Não me contive com eles. Cavem os lagos na encosta norte. Bombamos a água subterrânea profunda, mas não pode ser usada diretamente. Lembro-me claramente das minhas notas da faculdade. Essa água está gelada todo o ano. Se for diretamente para o sistema de rega gota a gota, as raízes dos citrinos vão sofrer danos de geada, e as galinhas ao ar livre vão ter diarreia. Precisamos de construir lagos em camadas entre o poço e o pomar, camada por camada, um nível após o outro, deixando a água aquecer e evaporar ao sol. Depois deixar as plantas filtrá-la. Só então pode ir para os tubos de rega gota a gota. Estendi o projeto numa rocha. A zona rochosa ao pé da encosta norte. 3 lagos revestidos a pedra, em alturas desniveladas. O Arthur deu uma olhadela, pegou na pá e foi-se embora. Sob o sol, o som das pás a virar terra ecoou de manhã até a noite. O Arthur cavou o fundo dos lagos. O Tomás, o Arthur e o Gonçalo moveram pedras para construir as paredes. O Samuel e a mulher empurraram carrinhos de mão para transportar gravilha grossa do riacho. Coloquei a primeira camada de gravilha grossa nos lagos, como base, rochas minerais no meio e carvão polvilhado por cima. A Marta liderou algumas mulheres para trazer tábuas e canas da Índia. Plantaram-nas em tufos, ao longo das bordas dos lagos. Raízes enterradas na lama úmida. Folhas murchas, ao sol escaldante. Depois de as regar, animaram-se lentamente. Quando os 3 lagos ficaram prontos, o crepúsculo já tinha caído. A entrada mais alta ligada ao poço, a saída mais baixa ao tubo principal de rega, gota a gota. A água iria em cascata, nível por nível, aquecida, purificada e exposta ao sol, nos lagos. Quando saía, já não estava gelada. A água do leito rochoso estava pronta. Anoitecer. Ao longe, um motor surdo ronrona na estrada de montanha sinuosa. Uma pesada perfuradora sobre lagartas reboca um corpo longo, contorna a última curva. Faróis baços cortam o crepúsculo. Convenci o Tiago a preparar para a entrada noturna. Evitando a estrada da aldeia, subimos diretamente da base da montanha, mantendo-nos afastados da janela do Ricardo. A perfuradora para. O operador salta para baixo. É um velho perfurador, por volta dos 50. O seu rosto está marcado por manchas de gordura. Agacha-se no local de perfuração, bate o pé no chão e olha para as colinas circundantes. É granito por baixo. 200 metros não é pouco. Consegue fazer? Consigo, mas não prometo água. Se encontrarmos rocha dura a meio caminho, tudo será em vão. Ainda está dentro? Faça-o. A broca morde o solo. Toda a perfuradora treme. Um rugido profundo espalha-se pelo vale. Arthur mete o cachimbo na boca, mas não o acende, apenas a olhar para o buraco. Marta está ao lado do poço, a esfregar as mãos. Samuel afasta o carrinho de mão. Varas de perfuração de 30 metros ligam-se uma após a outra. Apenas pó de rocha cinzento sai. Aos 50 metros, o pó torna-se mais fino, como cal moída. O vento levanta-o. Arthur agacha-se e belisca um pouco. Ele franze o sobrolho. 100 metros. O ronco da perfuradora desce um tom inteiro, a roer o granito. O operador observa o manômetro. Uma gota de suor escorre debaixo do seu boné. Estou ao lado da perfuradora, ambas as mãos cobertas de lama. Sujidade seca está incrustada debaixo das minhas unhas. O pó cinzento amontoa-se numa pequena colina. Nem uma única gota. Arthur tira o cachimbo apagado da boca e segura-o na palma da mão. A perfuradora continua a roer. 120 metros. O operador puxa a aba do boné, sem olhar para nós. No terceiro dia, o sol nasce como de costume. Quase metade dos novos rebentos de citrinos estão completamente caídos. As folhas enrolam-se em tubos finos, passam do verde para um amarelo murcho. As galinhas amontoam-se à sombra das árvores. Os seus chamamentos são fracos. O reservatório está a secar. O Sr. Santos e o Ricardo aparecem a tempo. O Sr. Santos olha para a encosta algumas vezes. Depois de verificar as mudas murchas, volta-se para mim. Já passaram 3 dias. Ouvi dizer que estão a perfurar um poço em granito. Sonha. O contrato só pode ser assinado a 20% do preço de mercado agora. Assina-o. E já chamo o caminhão da água. Nem sequer olho para eles. Vou diretamente para a sonda de perfuração. Como está a correr? O granito é demasiado duro. Temos de mudar para uma broca de diamante. Mesmo com a atualização, não há garantia de que encontraremos água. Se encontrarmos rocha morta, não receberemos nenhum cêntimo de volta. Continuar a perfurar... Assina-o já. Mais tarde, todas as mudas na colina estarão mortas. Atrás de mim, a voz do Ricardo persegue-me. Perfura. Eu solto a palavra pelos dentes. Mesmo que tenha de perfurar este granito, hei de ver água. O operador dá-me um olhar. Ele puxa a aba do boné. Ele vira-se e grita. Broca de diamante. Já! Depois de mudar a broca, o som da broca mudou. Um som cortante agudo rasgou o fundo do chão. 190 metros. A plataforma inteira tremeu violentamente. O operador bateu no manômetro. Entanto, a agulha disparou para a linha vermelha. Depois, voltou atrás. A broca emitiu um zumbido profundo e baixo. Passamos, furamos a camada de granito. Ele puxou para baixo a alavanca de elevação. Depois, uma coluna turva de água jorrou do buraco, transportando lascas de rocha e cascalho, como um dragão branco a irromper no céu.
Uma fonte de 10 metros de altura jorrou sob o sol escaldante, refratando-se num arco, íris. O Arthur arrancou seu chapéu de palha. E atirou-o ao chão, saltou e dançou na pilha de rochas. O Arthur, o Gonçalo e o Tomás abraçaram-se. A Marta agarrou a mulher do Samuel, a rir e a chorar. Toda a encosta norte aclamou. As minhas pernas cederam. Desabei sobre o cascalho. A água gelada caía de cima, ensopando-me da cabeça aos pés. Aquela água estava gelada, trazendo a doçura de 200 metros de profundidade. O Senhor Santos ficou à sombra, com o rosto escuro e sombrio. O Ricardo ficou ao lado dele, rosto escuro também, nem uma palavra, a olhar fixamente para mim, e para a água doce e fresca. A água subterrânea é bombeada para os tanques em socalcos. Ela desce passo a passo pelos 3 tanques. Areia grossa e rochas minerais filtram a areia e os sólidos em suspensão. A água passa de turva a límpida. No segundo tanque, as raízes das tábuas e canas da Índia absorvem as impurezas minerais. As suas pequenas pétalas caídas flutuam à superfície. O terceiro tanque esteve ao sol todo o dia. A água da superfície está quente ao toque. A água subterrânea a 10 graus aquece até cerca de 20. Já não está gelada. Ajoelho-me junto à saída do terceiro tanque e levo um punhado de água à boca. Não está fria, mas quente, com cheiro a sol. Abro a válvula principal de rega gota a gota e a água corre pelos canos encosta acima. Os elevadores de rega gota a gota acendem-se um após o outro. O som da água a correr espalha-se do sopé ao topo da colina. O solo rachado chia logo que se molha. Bolhas finas sobem das fendas do solo. Folhas de citrinos, enroladas em tubos, desenrolam-se lentamente na água. Começando pela margem da folha, ficam verdes outra vez, aos poucos, em direção ao centro. As galinhas ouvem a água e levantam-se da sombra das árvores. 1, 2. Depois todo o bando. Voam em direção aos elevadores, amontoando-se à volta dos gotejadores para beber. O cacarejar é ensurdecedor. Levanto-me e limpo a lama e a água do rosto. Senhor Santos, a sua tal ajuda oportuna é só oferecer-me uma miséria quando estou a morrer de sede. A minha dignidade conseguiu-me uma nascente que nunca seca. Olho para eles, abro a câmera do telemóvel e tiro uma foto. Este é o meu novo lembrete. Após a seca, o clima finalmente voltou ao normal. Algumas chuvas de outono e as mudas de citrinos, por toda a montanha, absorveram bastante água. Novos rebentos continuavam a brotar um após o outro, a cobrir toda a encosta de verde fresco. Plantei um círculo de espinhos e piracanto à volta do pomar. Os arbustos de espinhos crescem rápido. O piracanto é denso, formando uma sebe natural. As galinhas bicaram-nos algumas vezes, acharam-nos espinhosos e limitaram-se a vaguear pelo pomar. Também deitei alevins de carpa herbívora e carpa cruciana no reservatório do Ribeiro da Montanha. Os peixes comem restos de esterco de galinha e fruta caída, e o que excretam é decomposto por micróbios, transformando-se em plâncton, que alimenta os peixes novamente. O Arthur agachou-se junto ao reservatório e observou durante muito tempo. As galinhas comem insetos. O esterco delas fertiliza as árvores. Os peixes comem esterco de galinha e fruta caída. O teu pomar está agora a alimentar-se a si próprio. Quase, mas as folhas caídas e os ramos podados acumulam-se ao pé da encosta, apodrecem e alimentam o tanque de fermentação. Ele estalou a língua e abanou a cabeça. O Tiago veio verificar uma vez, ficou na encosta a olhar à volta. A absorveu, a montanha cheia de mudas de citrinos, as galinhas debaixo das árvores, os peixes no reservatório, e as flores roxas de agerato, a desabrochar entre as filas. Mariana, sabes como se chama isto? Não é agricultura florestal. É um ciclo agrícola-pecuário. Rende muito mais do que só plantar árvores de fruto. Olhei para a montanha viçosa e não disse nada, lembrando-me de quando a arrendei pela primeira vez. Aquelas mudas danificadas, raízes partidas, grudadas em solo seco e amarelo, raízes apontando para o céu por toda a encosta, nenhuma intacta. Na altura, agachei-me na terra, peguei numa muda partida, e disse apenas 3 palavras ao meu pai. Está bem. E agora, continua a estar bem. Esta montanha voltou à vida. No outono, apareceu o primeiro fruto. O primeiro lote de citrinos de maturação tardia foi cortado dos ramos. A casca era de um laranja avermelhado brilhante e lustroso. Descasquei um. A polpa era doce e derretia-se na boca. O Arthur ficou debaixo da árvore e partiu metade. Depois de comer, chupou os dedos. Estas laranjas são mesmo boas. Juntamos 800 a 900 dúzias de ovos de galinhas criadas ao ar livre por dia. As cascas são grossas. Parte 1 para uma tigela. A clara é espessa e rica. A gema é de um vermelho vibrante. Estes ovos são fantásticos. Por altura da festa da colheita, criei uma conta de vídeos curtos, chamada Pomar Ecológico da Mariana. O primeiro vídeo era um bando de galinhas criadas ao ar livre, a ciscar debaixo das laranjeiras. 2 pastores alemães pretos patrulhavam a encosta. O segundo vídeo mostrava citrinos acabados de colher, com os ramos e folhas ainda presas. Filmei-me a descascá-los, durante 30 segundos completos. Aproximei o zoom em HD. Via-se a névoa de óleo a sair da casca. O terceiro vídeo era a partir um ovo. A gema laranja avermelhada caiu na tigela, redonda e rechonchuda. A clara era tão espessa que se esticava em fios.
A legenda era só uma frase: sem pesticidas, ao ar livre no pomar, embalado em caixas de ovos de esferovite anti-choque, enviado em caixas de cartão respiráveis. As encomendas chegaram a voar como flocos de neve. Pessoas da cidade preocupadas com a saúde viram a clara elástica e a gema laranja avermelhada, e sem hesitar, encomendaram diretamente. O primeiro lote esgotou em 3 dias. O preço de retalho era 30% mais alto do que o que vendíamos aos distribuidores. O Arthur agachou-se no galpão de embalagem, a dobrar caixas. Enquanto dobrava, desatou a rir. Isto vende muito mais rápido do que no mercado. No 5º dia de vendas, as pessoas começaram a pedir reembolsos no sistema. 1 ou 2. Depois, um monte de reembolsos. Curiosamente, todos os motivos eram iguais. Disseram que viram comentários a dizer que não é seguro. Abri a secção de comentários do vídeo. Dezenas de comentários maldosos estavam no topo. Pulverizados com pesticidas. Não comprem os amadurecidos com hormonas. Fazem mal. Essa tal Mariana? Sou da vila dela. Esta mulher só pensa em dinheiro. É completamente implacável. O solo e a água nas montanhas estão arruinados pelos pesticidas. Todas estas contas são recém-registradas, sem avatar, sem publicações. Apenas um nome. Uma longa sequência de números como ID. Mas os comentários chegavam uns atrás dos outros e os gostos estavam suspeitamente altos. Alguém estava a organizar nos bastidores. A Marta estava de pé no armazém de expedição, A olhar para a mesa empilhada com formulários de devolução e caixas de cartão abertas. Os olhos dela ficaram vermelhos. Ela limpou os olhos com a manga. Mariana, os nossos produtos são limpos e honestos, e foram arruinados pelas suas línguas venenosas. O que fazemos agora? Voltei a percorrer aqueles comentários maldosos e li-os novamente. Então, não consegui deixar de sorrir com sarcasmo. Marta, vai buscar o Arthur e os outros. Deixei o telemóvel. Nenhum envio hoje. Então, inicia uma transmissão ao vivo. Iniciar uma transmissão ao vivo e revidar. Não para revidar, mas para deixar a verdade esbofeteá-los na cara. Eu coloco o meu telemóvel no tripé, em frente ao galinheiro. Eu abro a transmissão ao vivo, sem filtro. Eu aponto a câmera diretamente para o reservatório do Ribeiro da Montanha. Vocês vão ver por si próprios a fonte de irrigação do pomar. Carpas capim e carpas crucianas vivas, do Ribeiro da Montanha. Elas estão a agitar as caudas debaixo de água. Eu movo a câmera para baixo. As galinhas criadas ao ar livre estão a bicar à procura de comida debaixo das laranjeiras. Eu caminho até uma árvore. Eu colho um fruto amarelo brilhante. Eu descasco-o com as mãos. Uma fina névoa de óleo cítrico jorra. Os gomos são carnudos e transparentes. Eu dou uma grande dentada com a casca incluída. O sumo escorre pelo canto da minha boca. Se houvesse pesticidas nocivos, as carpas capim não sobreviveriam neste ribeiro. Se os citrinos fossem amadurecidos artificialmente, eu não ousaria comer, luz com a casca. Os comentários começam a inundar. Eu vou até ao galinheiro. Eu pego em 4 ovos acabados de pôr do ninho de palha. O Arthur entrega-me uma tigela de vidro. Eu parto-os ali mesmo. As gemas alaranjadas assentam carnudas e cheias no fundo. As claras são espessas. Esticam-se em fios longos quando as levanto com pauzinhos. Galinhas tratadas com hormonas não conseguem pôr ovos assim. Os espectadores da transmissão ao vivo saltam de centenas para dezenas de milhares. O chat enlouquece. As pessoas que cancelaram estão a arrepender-se agora. Estão a implorar-me que partilhe o link. Estes são verdadeiros ovos de galinhas criadas ao ar livre. Eu disse-lhes que o estoque de hoje é limitado. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Em menos de 2 horas, todo o estoque do dia se esgotou. Ganhei 100.000 novos seguidores. 3 dias após a transmissão ao vivo, um caminhão frigorífico entrou na vila. O Ricardo Silva levou o Sr. Lee à beira do pomar. Ele era o maior grossista de produtos agrícolas da vila, especializado em cadeias de abastecimento ecológicas de alto nível. Ele entrou diretamente no pomar, agarrou numa galinha, pesou-a na mão, examinou as garras e as pontas, depois olhou para o comedouro e o bebedouro. Chefe Mariana, fico com este lote. Mal ele disse isso, um carrinho utilitário a chiar veio da estrada da vila. O Ricardo vinha a pedalar, a caixa carregada com dezenas de galinhas doentias e magras. As cristas estavam pálidas e murchas. Estacionou o carrinho de lado em frente ao caminhão frigorífico, com um sorriso de orelha a orelha. Sr. Lee, estas são galinhas criadas ao ar livre, alimentadas com cereais orgânicos. Estas... O Sr. Lee olhou para baixo para as galinhas amontoadas na gaiola. Franziu um pouco o sobrolho. Mandei o Arthur trazer uma gaiola de bambu. Lá dentro, as galinhas ao ar livre tinham penas brilhantes, cristas vermelhas e corpos fortes. O olhar do Sr. Lee passou do carrinho do Ricardo para minha gaiola de bambu. Agarrou descontraidamente numa galinha da gaiola de bambu. Pesou-a, examinou as garras e a cor da crista. Pô-la de volta e agarrou noutra. Examinou-as todas, depois virou-se para o Ricardo. Fique com as suas galinhas. O rosto do Ricardo congelou. O chefe Lee virou-se para mim, limpou as mãos, em frente de toda a aldeia, a assistir, em voz alta. Chefe Mariana, este seu carregamento. Fico com todos os ovos, as laranjas e o peixe do lago. Acrescento 20% ao preço de venda por grosso. Vamos assinar o contrato agora. Tirou o contrato da pasta, agachou-se junto à mesa baixa em frente do galinheiro, rabiscou umas linhas, empurrou-o e eu assinei.
Depois, tirou um maço de notas da pasta. Bateu-mo na palma da mão. Isto é o sinal. O Ricardo empurrou o seu carrinho utilitário velho. Parado à beira da multidão, na caixa de carga, dezenas de galinhas doentes amontoadas em gaiolas. Ninguém olhou para ele quando se virou, e partiu com o carrinho. As rodas saltaram 2 vezes na estrada de terra. A sua figura foi se tornando cada vez mais pequena. No balanço de fim de ano, virei a última página do memorando. $0. Receitas menos custos. Tracei uma linha por baixo. Lucro líquido $42 mil. Sentei-me a secretária a olhar para aquele número durante muito tempo. Depois mudei de aplicação. E liguei para o número do pai. O telefone tocou. Contei-lhe sobre o lucro deste ano. Houve um longo silêncio do outro lado. Bom trabalho. A voz da mãe interrompeu de lado, um pouco embargada. O teu esforço nas montanhas nestes últimos 6 meses não foi em vão. Desliguei. Abri o livro de contas numa nova página. E escrevi na primeira linha. Para o ano, adicionar abelhas e cabras pretas, intercalar ervas medicinais e forragem, e construir um sistema de pomar ecológico de montanha. Depois de a primavera começar, o Ricardo teve ideias. Juntou dinheiro e comprou mais de 100 pintainhos, e copiou-me na sua própria terra, e plantou dezenas de laranjeiras. Mas ele não sabia escolher raças nem criar mudas, não conseguia misturar ração fermentada, e muito menos sabia vender online. Depois de meses de luta, os frangos ficaram magros ou morreram, e as mudas de citrinos apanharam bichos que ele nem reconhecia. Quando ele deu conta, as folhas já estavam todas comidas. Na tarde em que veio encontrar-me, eu estava agachada junto às colmeias a verificá-las. Ele ficou do lado de fora da vedação, e não disse uma palavra durante muito tempo. Mariana, que tal ensinares-me como se faz? Olhei para ele, fechei a tampa da colmeia e levantei-me. Não tenho nenhum rancor profundo contra o Ricardo. Ele simplesmente vive no seu próprio mundo. Ele acha que progredir é só a base de bullying. Eu ensinei-lhe as técnicas. Desde a seleção de criação de pintos, até a ração fermentada de insetos vivos, a consociação de culturas no pomar e prevenção de doenças. Ainda o ajudei a arranjar um comprador na vila. Coloquei-o na lista deles. O Ricardo estudou durante 1 semana. Na noite do 8º dia, ele agachou-se ao lado da porta do galinheiro. Ficou a olhar para os baldes de ração de insetos vivos que deveriam fermentar. Água de lavar arroz, farelo de amendoim, casca podre. Virou-se e entrou. No dia seguinte, o que trouxe da vila foi farelo barato e folhas de couve podres. Misturou-os no coxo. As galinhas não percebem a diferença. De qualquer forma. Depois de 1 mês a poupar nos materiais, as galinhas dele começaram a ter diarreia. Primeiro só umas poucas, depois imensas, e as mudas de citrinos ficaram com bichos. Ele pensou que era o solo não ser suficientemente fértil, e correu a aplicar adubo químico. Depois de uma aplicação, os bichos não morreram. Todos os rebentos novos enrolaram-se. Agachou-se ao portão do meu quintal, com o rosto pálido. Mariana, os métodos que me ensinou são defeituosos. As minhas galinhas estão todas doentes, e as mudas têm bichos. Fechei suavemente a tampa da bomba de ar. Virei-me e olhei para ele. Os métodos que lhe ensinei, quantos dias os usou? A boca do Ricardo abriu e fechou. Ficou parado no quintal, sem dizer uma palavra, virou-se e foi-se embora. Nunca mais o contactei. 2 anos depois, o meu pomar expandiu-se. Adicionamos abelhas e cabras pretas, e cultivo de plantas medicinais. Também consociamos forragem entre as filas de citrinos. As cabras comem erva, as abelhas recolhem néctar e polinizam, e as árvores dão fruto. Os visitantes da vila estavam na encosta. Apontaram para a encosta verdejante e perguntaram: de quem é este lugar? A Marta estava a transportar caixas de ovos, encosta abaixo. Sem sequer levantar a cabeça, disse num tom como se estivesse a afirmar algo óbvio: Chefe Mariana. E claro, eu sou essa chefe Mariana.